Todos estes códigos devem ser confirmados com o teu contabilista ou com o teu advogado. Nunca te esqueças desse pormenor. A lei está sempre a mudar e podem haver atualizações. Alô, bem-vindos ao 4º episódio do meu podcast Vai Dar Bem ao Cão, um podcast para profissionais do grooming e não só. O meu nome é Yolanda Rodrigues, sou groomer e founder na rede de lojas Urban Pets na área metropolitana de Lisboa. Neste episódio vamos falar exatamente sobre o que é preciso para abrir um negócio de grooming, neste caso num espaço físico. Apesar de muitos groomers poderem trabalhar ou por conta de outrem, ou ao domicílio, ou como freelance, hoje vamos nos focar exatamente o que é necessário para um groomer que queira abrir o seu próprio espaço. Sobre o espaço em si, é preciso, em primeiro lugar, encontrá-lo. A partir do momento em que o profissional escolhe o espaço, o tamanho da loja vai ser algo que vai de acordo com aquilo que seja o objetivo de cada profissional e o objetivo que vai querer fazer daquele espaço. No outro episódio podemos falar sobre a optimização do espaço de trabalho, mas hoje vamos falar sobre a parte legal e as partes mais burocráticas que são necessárias para abrir o teu próprio espaço de grooming. Sobre o espaço em si, aquilo que vais precisar é de que a loja seja legal. Portanto, vais precisar que a loja tenha uma licença comercial, seja comprada, seja arrendada, a loja tem que ter uma licença na Câmara cuja utilização seja comercial. Esse é o primeiro passo. A partir do momento em que isso está definido, o próprio espaço em si pode ser feito da forma como quiseres. Na realidade, em Portugal, não temos grandes regras sobre como é que nós vamos colocar este tipo de serviço. No caso, por exemplo, das clínicas veterinárias, em que até o chão, o tipo de chão e o facto de não poder ter arestas no chão e etc. são pequenos pormenores que, como tem outra entidade reguladora em cima deste tipo de serviços, têm regras diferentes. No caso do grooming, não existem regras nenhumas em relação ao espaço físico que seja diferenciada de outras lojas. Sobre o espaço físico em si, o que é que vais precisar de colocar? Extintores e detectores de incêndio, por uma empresa credenciada, sinalética correspondente de emergência, seguro de responsabilidade civil e, no caso de seres o proprietário, seguro de paredes. A nível de licenciamento do espaço, atenção, existem 2 tipos de licença. Caso queiras fazer somente e apenas um espaço de grooming e apenas o serviço de grooming, vais necessitar de uma licença de alojamento para fins higiênicos, que é da responsabilidade do ICNF. Se, por acaso, quiseres também ter à venda produtos de alimentação animal e entre outros, vais necessitar da licença camarária. E aí já é tratado diretamente com a Câmara Municipal da tua zona e os valores também vão diferir consoante a cidade em que te inseres. Portanto, se a tua loja não tiver produtos nenhuns e for apenas um salão, só precisas de uma destas licenças. A licença do ICNF para os serviços de grooming é vitalícia, faz-se apenas uma vez e serve uma por cada morada. Portanto, se mudares de espaço, ela vai ter que ser anulada e uma nova tem que ser feita. Já a licença camarária é anual e tem que ser renovada diretamente com a Câmara Municipal ou nos serviços online. No caso da tua loja também ter um reclame luminoso ou algo que se destaque da fachada da loja para fora, não te esqueças que também vai ser necessária uma licença da Câmara Municipal. Algumas câmaras são isentas, mas pergunta sempre na tua Câmara Municipal se há alguma licença especial de ocupação de espaço público que seja necessária. Isto é válido também para tudo o que coloques fora da loja, sejam vasos, sejam publicidade, uma mesa e uma cadeira, tudo isso é ocupação de espaço público e tem que ser licenciado pela Câmara Municipal consoante o tamanho do espaço que estás a utilizar. A nível da atividade, seja em nome individual, podes ser um trabalhador individual, um empresário em nome individual ou abrindo empresa, independentemente de qual for a tua opção, vais ter que ter sempre os CAIs correspondentes, portanto, os códigos de atividade económica correspondentes àquilo que vais oferecer nos teus serviços ou produtos. No caso de apresentares só e apenas serviços, vais precisar do CAI correspondente aos serviços para animais de estimação. No caso, é o 96092. No caso de também pretenderes ter os produtos para a loja, vais precisar de colocar o CAI de loja especializada para alimentação animal, entre outros,
que será o CAI 47762. Todos estes códigos devem ser confirmados com o teu contabilista ou com o teu advogado. Nunca te esqueças desse pormenor. A lei está sempre a mudar e podem haver atualizações. Para poderes ter a tua atividade a funcionar, vais precisar, além do CAI e de teres atividade aberta nas finanças ou em nome individual ou como empresa, como já falámos, vais precisar de ter um programa homologado para faturação. Se a tua faturação for pouca, existem muitos programas já gratuitos ou em preço bastante baixo que podes utilizar numa fase inicial. Desde que seja homologado e legal, podes passar a fatura aos teus clientes. Nunca te esqueças que se tens uma loja aberta e vais passar imediatamente, vais receber do teu serviço de forma imediata, tens que fazer a faturação de forma mais imediata possível. Também não esquecer que é necessário ter livre de reclamações a partir do momento em que tens uma porta aberta. Não te esqueças que ao faturar vais ter que confirmar com o teu contabilista qual vai ser o regime de IVA que vais colocar. Nota muito importante, se estiveres numa fase inicial e tiveres isenção de IVA, nunca te esqueças de uma coisa, não coloques os teus preços muito mais baixos a contar com o facto de não estares a pagar imposto. O objetivo da isenção inicial do IVA é o teu negócio poder prosperar numa fase inicial em que ainda estás a crescer a tua clientela, ainda estás a fazer a tua carteira de clientes. E por isso, aquilo que deves aproveitar é para cobrar ao cliente um valor total isento de IVA, para que quando comeces a pagar IVA, não aconteça o que acontece com muitos profissionais, que acham que como não estão a pagar IVA numa fase inicial, podem fazer um preço mais baixo e quando de repente têm que começar a cobrar IVA, têm que fazer um incremento, além do seu incremento anual consoante a inflação, têm que fazer um incremento ainda de 23% em cima. E isso choca muito os clientes, porque imaginem que uma pessoa queira fazer um incremento de 10% ou 15% na sua tabela no ano seguinte e depois o contabilista diz, atenção que agora já tem que cobrar IVA e vocês vão colocar ainda o IVA sobre o valor. Portanto, o aumento em vez de ser 10% é de 33%. Isso pode criar alguma confusão nos vossos clientes, pode até criar muitas objeções e clientes queiram não voltar. Portanto, para evitar isso, conta sempre que o teu valor tenha já incluído o valor do IVA. Podes eventualmente até, se quiseres atrair mais clientes e fazeres de uma forma inicial uma promoção, tudo muito bem, mas conta sempre que as tuas tabelas devem estar incluídas a contar como se pagasse IVA. Em relação aos serviços, podes apresentá-los como quiseres, desde que tenhas a licença para fins higiênicos, podes receber os cães no teu espaço. Não existem propriamente nenhumas leis, nem nenhumas regras especificamente em relação a como tens que apresentar o serviço ou como deves ter as coisas na tua loja. Na realidade, não existem nenhumas regras em relação a isto, portanto, podes colocar como quiseres, da maneira que quiseres, inspirado em quem quiseres, porque não há nada que te diga se podes usar este material ou aquele, ou que a mesa tenha que ser assim ou a parede assado. Na realidade, não existe. Atenção que também, para realizares o serviço, deves ter, mesmo que trabalhes sozinho, ou caso tenhas funcionários, tem de haver higiene e saúde no trabalho e um seguro de acidentes de trabalho e também um seguro de responsabilidade profissional. Atenção a isto, o seguro de responsabilidade civil não engloba o facto de, por exemplo, quando fores tu a magoar o cão. Isso tem que ser, independentemente se tu és um trabalhador independente, tens que fazer para ti próprio, se tiveres funcionários, tens que fazer para os funcionários. Um seguro de responsabilidade profissional. E só assim é que tens cobertura sobre qualquer acidente que aconteça quando o cão está nas tuas mãos ou nas mãos de algum dos teus funcionários. Só neste caso é que podemos ter uma proteção. Isto é de extrema importância, principalmente para profissionais que trabalham em freelance, porque se não tiverem estes dois seguros, não estão cobertos no caso de acidente, se for o profissional a cortar o cão. O seguro de responsabilidade profissional vai-te proteger e vai cobrir as despesas no caso de acidente, de magoares o cão, de o deixares cair da mesa, dar um mau jeito, etc. E o seguro de acidentes de trabalho vai dar cobertura para o caso de, por exemplo, tu cortaste com a tesoura ao cão te morder. Já, no entanto, se o cão, por exemplo, estiver a andar no chão e escorregar num bocado de água e bater com o queixo ou for contra um vidro, aí o que dá cobertura a este tipo de acidente já vai ser o seguro de responsabilidade civil da própria loja. Atenção a estas três
vertentes dos seguros. Infelizmente é algo burocrático, mas é importante termos isto tudo. Já que estamos a falar de questões legais, apenas uma à parte. Nunca te esqueças que em Portugal existe uma lei extra que nos diz que os produtos de uso veterinário, ou seja, os produtos que toquem na pele do animal ou que sejam ingeridos, portanto, os produtos que sejam utilizados em animais de estimação, são produtos que carecem de uma lei específica e que carecem de uma licença especial da Direção-Geral de Veterinária. Por isso, não te esqueças que não podes utilizar no teu serviço ou até à venda do teu cliente qualquer produto. Não podes simplesmente importar um shampoo para cão de outro país que não tenha este licenciamento e vendê-lo ou utilizá-lo no teu espaço. Infelizmente, em Portugal somos o único país da União Europeia que tem esta lei e, por isso, os produtos que nós utilizamos nos animais são considerados produto de uso veterinário. Tem de ter sempre este número que se chama autorização de venda, que é um código que faz dizer que este produto passou, portanto, toda a composição deste produto passou pela Direção-Geral Veterinária e foi aprovado para utilização. Fora isto, não é permitido utilizar este tipo de shampoos, de perfumes, toalhitas, limpeza de olhos, limpeza de ouvidos. Todos estes tipos de produtos têm que passar por esta licença. Se eles não tiverem, não te esqueças de uma coisa. A multa pode ser para ti, se caso tenhas importado o produto e estejas a utilizar, ou também para o teu fornecedor, para o caso de seja alguém que te tenha vendido em Portugal. Nada impede um cliente de encomendar online, de encomendar um shampoo e utilizar do seu cão em casa. No entanto, a partir do momento em que tens um espaço aberto, não podes utilizar estes produtos caso não tenham este tipo de licença. De resto, é abrir, trabalhar e dar no duro. Estes são os requisitos mínimos para poderes trabalhar num espaço próprio. Diz-me, para ti que já tens o teu próprio espaço, fizeste esta checklist? Tens todos estes pontos tratados? Ou algum que por acaso não sabias que era necessário? Se não sabias, talvez seja um bom momento para aproveitar e ires procurar saber sobre este tipo de assunto. Isto são apenas algumas dicas e é uma listagem de requisitos necessários para trabalhares por conta própria num espaço físico. No entanto, todas estas questões carecem sempre de aconselhamento ou por parte do teu contabilista ou, ainda melhor, por parte do teu advogado. Não deixes que nenhuma destas situações um dia venha-se a tornar uma multa ou uma situação mais desagradável. Não é isso que queremos. Espero que tenhas gostado deste tema e até ao próximo episódio. Até lá, bons banhos!